Fernando José da Silva Freitas Meira completou este mês 35 anos. Natural de Guimarães, Fernando Meira é um dos embaixadores do desporto vimaranense. Estava na Suíça com a minha esposa e foi um irmão da minha mulher que levou aqui aos treinos de Vitória e ele ficou ali. Tinha 7 anos ou 8 na altura. Mesmo vivendo só com a avó, já mostrava ser um indivíduo com muita vontade, com muito querer, ele gostava muito de futebol, ele só via futebol. Isso já nasceu dentro da barriga da mãe. Ele já na mãe estava sempre a dar pontapés, não é? E eu disse logo, este miúdo vai dar jogador. E não falhei. É gratificante ter visto nascer um atleta que depois se transformou num jogador de alto rendimento. Sou padrinho do filho do Fernando, ele é padrinho da minha filha. Portanto, é uma relação que já vem de há muitos anos. Quando nós viemos da Suíça, era naquela fase em que ele tinha, portanto, era uma fase melindrosa, não é? E então eu disse para a minha esposa que era melhor regressarmos para acompanhar, não é verdade? E foi quando ele foi chamado ao Cenas, a primeira vez, que foi a Braga, que estava a perder 4-0 já no intervalo, e era Jaime Pacheco o treinador, e o Fernando entrou na segunda parte, e ficou o resultado 4-0. Foi quando Jaime Pacheco disse, perdi o jogo, mas ganhei o jogador. Eu lembro-me de, no escalão júnior, haver jogadores com pequena estatura que facilmente, passa a expressão, o deitavam abaixo, e foi preciso uma vez despir a camisola, pô-lo em frente ao espelho, e fazê-lo olhar-se a si mesmo, e dizer, já viste o homem que és, a estrutura que tens, como é que um rapazinho de 1,60m ou 1,65m consegue derrubar? Tu usa o que tens, faz força, então penso que o Fernando foi acordando. Não, andava sempre com a bola atrás dele. Portanto, nós tínhamos um cafezinho a 100 metros de casa e ele tudo que visse no chão, que fosse cascas de banana, fosse pedra, coisa, ele ia sempre aos chutes, dava cabo do calçado todo. Tudo que visse no chão era chute para tudo. Formado nas escolas de Vitória, representou o Felgueiras em 1998 e regressou a Guimarães no ano seguinte, onde brilhou e seguiu para a luz. Acompanhei-o durante um largo período de tempo, quase todo o período formativo, que o Fernando teve desde os infantis até aos júniores, esteve connosco. Praticamente só foi treinado com os dois aqui no Vitória, embora tenha passado uma época naquela equipa de Ribeiro de Pena, que era a equipa B do Vitória. Aos 15, 16 anos já era senhor de um porte atlético que o diferenciava e de qualidades físicas também elas diferentes. Fomos uma estação daquelas de serviço na autoestrada e acontece que normalmente quando entramos para o autocarro conta sempre os atletas, não é? Mas normalmente isso deixamos sempre ao encargo do capitão, que está tudo, mister, está tudo. E quando vamos entrar já na autoestrada damos falta do Fernando e do Nuno. Tinha ido à casa de banho e não avisou ninguém. Quando começámos, depois de sair da formação dos júniores, passámos os dois um ano em Felgueiras. Talvez jogasse na melhor equipa de sempre de Felgueiras. O Isha, o Pedro Mendes, o Nuno Mendes, o Almir, Mirandinha. E, curiosamente, o Meira foi o último, sendo certo que foi o primeiro que eu pedi. E foi uma experiência boa, que nos, ao fim e ao cabo, preparou-nos para o campeonato profissional, que depois ambos regressámos ao Vitória e estávamos preparados depois para enfrentar o campeonato da Primeira Liga. Em 2001-2002, assinou pelo Stuttgart, onde chegou a ser capitão de equipa nas 7 épocas que permaneceu na Alemanha. De lá, foi para o Galatasaray, na Turquia, antes de jogar na Rússia ao serviço do Zenit. Em 2011-2012, terminou carreira em Espanha, no Saragossa. Meira tinha a possibilidade de jogar em várias posições. Ou médio interior ou sobre a ala. Número 10 ou como número 7. Ele em Felgueiras era um 8. Havia quem pensasse que ele deveria ser ponta de lança. Ele começou, ele era ala direito. Eu conhecia quais eram as dificuldades que ele tinha para jogar nessa posição e por isso nunca o puxei para lá. Um jogador mais no meio campo seria mais vantajoso não só para ele como para a equipa. Fernando teve alguma dificuldade em conhecer-se a si próprio. Embora ele gostasse mais de jogar a médio ofensivo. Depois, quando vamos para Felgueiras, era médio, direito, e depois o Quinito é que o coloca a central. Ele estava disposto a voltar para Felgueiras só para não jogar a central. Portanto, ele não queria jogar a central. Não, ele jogava bem de cabeça, até fazia alguns golos de cabeça, não era um cabeceador nato para a altura que tinha, mas a defendia melhor do que atacar. E se jogasse mais os anos, acabava a guarda-redes. Mas isso eu também comecei por ponta-lança e acabei a central. Isso aí, normalmente começa a subir ao pedrazo e só não se para a guarda-redes porque o jeito às vezes é pouco.
estava sempre muito preocupado com o companheiro do lado, estava sempre muito preocupado com o companheiro da frente e muitas vezes esquecia-se de si próprio. Fernando adaptou-se muito bem, de facto ele tinha talento, tinha as tais ferramentas diferenciadas, foi uma questão de adaptação e de aprendizagem desse novo espaço do terreno para acabar por se impor e fazer uma carreira que chegou internacional lá e a grandes emblemas de países que têm um futebol mais competitivo e mais exigente que o nosso. Os jogos de seleção, claro, os jogos de seleção eram muito emotivos para mim, não é? Para a minha esposa, a maior parte das vezes eu até nem podia ver. Apesar de seguirmos caminhos diferentes e cada um ter ido para países, fomos para países diferentes, as férias praticamente passamos sempre juntos. Na Rússia, Fernando Meira venceu 2 ligas, uma taça e uma supertaça, troféu que também conquistou na Turquia. Dizia-me o Diamantino, treinador da altura, que ele tinha todo o perfil de um jogador de futebol alemão. Quando ele foi campeão no Stuttgart, claro, essa aí estava eu e mais a minha esposa, aquilo foi loucura total. Essa aí foi loucura total. Ele era o capitão do Stuttgart, vê-lo a levantar portanto, a taça. O cascol do Vitória numa mão, da bandeira nacional do outro lado, não é? Aquilo foi o que marcou mais. Todo o estado, de cima a baixo, era a fotografia em poste gigante de Fernando com o capitão, com aquela... Opa, aquilo, eu e a minha esposa ficámos sem palavras. Em 2006-2007, venceu a Bundesliga e no ano seguinte juntou ao seu currículo a Supertaça Europeia. Ao todo, conquistou 8 títulos na sua carreira. Não me admirou nada ele chegar a atingir o nível que conseguiu atingir por aquilo que eu conheci dele como criança. Surpreendeu-me, sim, se calhar acabar tão cedo. Pensei que ele ainda ia fazer mais 2 anitos. Ao serviço da Seleção Nacional, representou a equipa das Esquinas em 54 ocasiões. Participou nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2002, no Mundial de 2006 e no Europeu de 2008. Tenho uma história comigo que me marcou muito. No primeiro Natal, venho a mim pessoalmente entregar-me a camisola da seleção. O futebol português precisa de pessoas como o Meira, que tem uma experiência riquíssima e tem a possibilidade de poder transmitir aos outros tudo aquilo que aprendeu. Não tenho razão de queixa nenhum dos miúdos dos que passaram por mim no Vitória, mas esse continua a ser um dos que me marcou por muitas razões. Foi um prazer para mim trabalhar com o Fernando, foi um prazer muito maior vê-lo evoluir e chegar ao patamar que chegou. Só não está com ele quem não sabe viver com ele, porque ele é amigo de toda a gente. Ele é amigo de toda a gente.